Reaberta a sessão, com breve comunicações, a nossa querida deputada Ana Campagnolo com a palavra. Senhores deputados, pais e mães catarinenses que nos escutam em casa ou pela internet. Mais uma vez o meu assunto é a educação, na esperança de que em algum momento eu serei ouvida. Pois bem, vamos começar falando sobre um acontecimento importante internacional em 27 de junho. Uma grande vitória para os pais e para os educadores também, aqueles que têm bom senso, foi declarada pela Suprema Corte Americana neste mês que passou. Desde 2022, algumas famílias, não apenas famílias cristãs, também famílias que prezam pela ética, pela transmissão dos valores aprendidos na tradição de suas casas, as famílias americanas estavam questionando, lá em disputas judiciais nos Estados Unidos, o direito dos seus filhos de se retirarem da sala de aula quando fossem ministrados conteúdos que atacassem os valores da família. Apenas a título de informação, o Brasil é signatário de um acordo internacional que preconiza os pais como primazia na escolha do gênero de educação que seus filhos vão receber e também na educação moral e religiosa desses filhos. Então, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil fazem parte desse acordo internacional. E a Suprema Corte decidiu, então, pela vitória das famílias, eu tenho aqui comigo uma parte importante da decisão da Suprema Corte, decidiu em favor das famílias, porque certos conteúdos que estavam sendo ministrados em sala de aula, lá nas escolas americanas, representavam um prejuízo religioso inegável para essas famílias, para essas casas, para esses pais que sentiam seus direitos sendo violados. E você poderia se perguntar, bom, mas qual que é exatamente o problema de ter material que doutrina os alunos em sala de aula? Qual é o problema de ter um material que fala sobre casais gays? Qual o problema de 2 homens se beijando num livro infantil? Talvez alguns militantes de esquerda que já perderam de fato o bom senso possam achar que não tem problema nenhum nisso. Não tem nada de mais, nada de prejuízo, nada de grave, mas a Suprema Corte entendeu diferentemente. Coloca na tela, por favor, a decisão da Suprema Corte. É a notícia que foi veiculada não só na América do Norte, mas aqui no Brasil diversos portais publicaram sobre isso. Veja bem, a Suprema Corte permite então que os pais tirem as crianças quando o conteúdo for LGBT. Pode colocar a próxima imagem. E que tipo de conteúdo era esse? Eu quero que vocês vejam comigo aí 3 dos livros que estavam sendo utilizados lá na América do Norte. Esse primeiro aí, ó. O Casamento do Tio Bob. O livro Casamento do Tio Bob era para crianças de 3 a 6 anos. Falava sobre o casamento gay, naturalizando o casamento gay, fazendo propaganda. Tudo bem que se possa falar sobre esse assunto, evidentemente, mas será que com 3 anos, onde ainda não se sabe sequer como acontece a conjunção carnal, seja o momento adequado para ensinar sobre sexo anal no casamento gay? Não sei, né? Próximo livrinho. O próximo livrinho é Nascido Pronto, a história real de um menino chamado Penélope, recomendado para crianças a partir dos 4 anos. De 4 a 10 anos, conta a história de uma criança trans, Penélope, uma menina biológica, que é mostrada nesse livrinho se revoltando contra os pais, contra a tradição, contra a educação, contra o seu próprio corpo, porque quer vestir roupas masculinas e quer ser chamada de menino. Por fim, nós temos ainda outro exemplo desse conteúdo, esse livrinho aqui, ó, Aliadas da Intersecção, Abrindo Espaço para Todos, um livro de 6 a 12 anos. Basta começarmos entendendo que o marxismo interseccional é evidentemente uma ideologia de esquerda. E independente de ser uma ideologia de direita ou de esquerda, não me parece ético ensinar às crianças, aos filhos dos outros, uma ideologia política a partir dos 6 anos. E esse livro traz o que ali? Coloca a polícia militar como vilã, coloca policiais militares como inimigos, fala da cultura islâmica. Olha que interessante, a cultura islâmica como algo que enaltece a mulher. Todo mundo sabe o que acontece na República Islâmica do Irã, né? Mas aqui nesse livrinho não, propaganda do Islã. E também tem uma propaganda positiva de vários grupos de esquerda. Pode tirar da tela, por favor. Qual que é a questão fundamental desse material?
talvez essas discussões sejam relevantes na vida adulta, mas existem acordos internacionais que garantem aos pais o direito de escolher em que fase e de que maneira os filhos vão receber esse tipo de conteúdo sobre sexualidade, sobre religião. E por que será que os ativistas de esquerda fazem isso? Eu pesquisando encontrei um artigo, senhores deputados, onde os militantes gaysistas admitem o que querem fazer nas salas de aula. É esse artigo aqui, ó. Coloca na tela para a gente, por favor, a imagem do artigo. O nome do artigo, publicado por um militante gay, é: podemos, por favor, começar a admitir que queremos mesmo doutrinar as crianças? E nesse artigo, publicado por esse militante, 3 pontos se destacam. O militante diz orgulhosamente que sim, os homossexuais militantes gaysistas estão, sim, recrutando crianças para fazer propaganda do movimento. Não sou eu, deputada Ana, que estou dizendo. Está lá no artigo publicado por esse grande pensador gaysista. Também afirma que a existência das políticas públicas LGBT, todas essas que vocês veem na Defensoria Pública, Ministério Público, órgãos públicos, no Brasil e no mundo, todas essas políticas dependem da doutrinação escolar. Então, esse ativista está dizendo, olha, nós precisamos doutrinar as crianças para o nosso trabalho continuar. E o terceiro ponto relevante desse artigo é que este militante pede para que os outros militantes parem de mentir. Porque alguns deles mentem dizendo, não, nós não queremos doutrinar, não, nós não vamos doutrinar. E aqui ele pede, parem de mentir, admitam que nós queremos e precisamos doutrinar. E eu destaquei um trecho bem importante desse discurso, olha aí, desse artigo, onde ele diz o seguinte: gostaria, presta atenção, senhor pai, mãe, gostaria que muitos desses garotos crescessem e começassem a transar com homens. Quero que muitas garotas cresçam e se tornem mulheres que transam com outras mulheres de forma voraz. Pois bem, lá na Suprema Corte Americana, então, a partir de agora, muito obrigada, pode tirar da tela, a partir de agora, isso não vai mais acontecer. A Suprema Corte Americana decidiu que não, os pais ainda têm o direito de que se esse tipo de professor, esse tipo de militante, esse tipo de conteúdo for para a sala de aula de seus filhos, eles têm o direito de tirar a criança da sala de aula no momento desse tipo de conteúdo. E assim como nos Estados Unidos, o que isso tem a ver com o Brasil? Tem a ver que acontece aqui no nosso país exatamente a mesma coisa. Aqui em Santa Catarina, exatamente a mesma coisa. E olha só que interessante, nosso artigo 5º prevê, no inciso 6º, que é inviolável a nossa liberdade de consciência e crença. No artigo 7º, que ninguém será privado dos seus direitos por motivo de crença religiosa. E no inciso 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude da lei. A nossa Constituição já prevê que os pais têm o direito de manter a sua consciência, a rigidez da sua consciência religiosa. Mas se não fosse suficiente, o Brasil ainda assina acordos internacionais. E por que eu venho falar sobre isso com os senhores e o que isso tem a ver com Santa Catarina? Nós temos um projeto de lei aqui nesta casa tramitando já há 2 anos. E obviamente, pelos militantes aqui de dentro, pelos deputados aqui de dentro de esquerda, sempre tramitando com lentidão, parado nas comissões, extrapolando prazos, congelados além dos prazos, e é o caso específico do nosso projeto de lei 200 de 2023, que eu quero pedir a ajuda dos senhores, pais, mães de crianças catarinenses, dos senhores deputados que me ouvem, para que esse projeto avance. Esse projeto assegura aos pais e às mães catarinenses o direito de vedar a participação dos seus filhos em atividades que envolvam esse tipo de conteúdo sexual, obsceno, ou que faça propaganda da teoria ou perspectiva de gênero no âmbito escolar. Esse projeto faz com que as escolas tenham que notificar os pais, avisar os pais, antes de pegar um livro infantil com beijo gay. Olha só que bom senso. O diretor vai ter que mandar para a escola, olha só, você quer que seu filho veja esse beijo gay, esse livro sobre sexo aqui antes da idade adequada? O senhor autoriza seu filho? E aí o pai, tendo recebido essa notificação, vai poder escolher se o filho assiste ou não esse conteúdo. Se não houver respeito a esta lei, depois de aprovado, os professores e diretores podem ser notificados, multados ou suspendidos temporariamente. Então, peço aos senhores deputados que nós façamos andar o projeto 200 de 2023 da deputada Ana, com a celeridade que ele merece, e espelhando essa excelente e essa
decisão tão lúcida da Suprema Corte Americana, para que os direitos que lá no primeiro mundo são válidos para os pais americanos, possam ser válidos aqui também para os pais brasileiros e catarinenses. E só para concluir, presidente, mais 30 segundos, eu gostaria de exibir um vídeo, porque muitos podem estar dizendo que esse assunto é uma exceção, que esse assunto é um exagero. Mas para concluir, eu gostaria que ouvissem uma política do movimento LGBT brasileiro durante a Parada Gay de 2023, que foi quando propusemos esta lei, e ouçam o que ela tem a dizer. Nós estamos na rua por um novo projeto de país. Para isso ocuparemos a educação, a universidade, as escolas, a política. O Brasil é nosso! Esse ativista gay acredita que o Brasil é da política gaysista. Eu acredito que Santa Catarina ainda é nossa, dos pais e das mães que têm bom senso. Muito obrigada. Valeu, deputada. Obrigado. Agora passamos a palavra para o deputado Gessé Lopes também. Quero aqui aproveitar também, cumprimentar o nosso vice-prefeito de Ibirama, o colega dele, o Grego, que está junto aqui, visitando hoje o nosso plenário aqui. Muito obrigado por estar aqui. Um grande abraço. Deputado Márcio Machado, se eu chegar para o meu filho, que tem 11 anos, e falar para ele o seguinte: meu filho, amanhã você tem prova, e se tu não quiser estudar, não precisa estudar não, pode jogar videogame, pode jogar bola, você tem a liberdade para escolher, só estou te dando uma sugestão. Se eu fosse tu, eu estudava. O que ele vai fazer? Ele vai estudar. Esse é um recado que eu não preciso mandar ele estudar, para ele estudar. Pois bem, o Ministério Público sugeriu algumas medidas para a polícia na questão de abordagem aos moradores de rua. E uma delas, como diz na notícia, sugere que policiais evitem apontar armas em abordagens a pessoas em situação de rua em Santa Catarina. Sugere, não precisa fazer, estou só sugerindo. Mas se tu depois vai responder, vou te atochar, o Ministério Público vai atochar na cola do policial, está tudo certo. Eu só estou sugerindo, se vai acontecer alguma coisa eu não sei. Mas e quem é o desembargador para dizer como a polícia tem que abordar um morador de rua ou qualquer pessoa na rua? Pessoas que estudaram, se aperfeiçoaram, só fazem isso. Só o que eles fazem é abordar pessoas na rua. Aí vem o desembargador e diz como que a polícia deve fazer. E vou ler aqui, porque é de dar nojo, os itens que o Ministério Público sugeriu, só sugeriu, para a Polícia Militar ou para qualquer entidade da segurança pública, como eles devem abordar um morador de rua. É só uma sugestão. 1. Abordar com respeito, urbanidade e respeito pela dignidade humana. Dignidade humana. Que dignidade humana tem um morador de rua? Que usa droga, que está na rua, que pede, que não trabalha. Quem poderia dar um pouquinho de dignidade humana para essas pessoas são as casas terapêuticas que o Ministério Público persegue. Vedados, xingamentos, humilhações, mas é quando é eles que xingam e humilham as pessoas na rua. Eu vejo o Ministério Público preocupado com as pessoas de bem. E outras formas de desprezo ao cidadão. Cidadão paga imposto, cidadão trabalha, cidadão não financia o tráfico de drogas. 2. Os agentes das forças de segurança devem se identificar, deputado Sargento Lima, e deixar claro o motivo da abordagem. Claro, porque eles são burros, né? Eles não sabem que o policial está ali com a farda
e o policial vai ter que perguntar se ele pode abordar, porque o senhor, eu vou te abordar porque o senhor está roubando o fio do poste. Então eu vou te abordar. Em 3, em toda abordagem, justificar o motivo de determinar a apresentação de identificação ou de outros documentos da pessoa em situação de rua. Eu nunca vi disso. Eu já fui abordado da polícia em blitz, nunca eles precisaram me dizer por que eles estavam fazendo aquilo ali. Para pessoas de bem nenhuma precisa, eles abordam, pedem a documentação e pronto, eles vão dizer se a justificativa se quiserem. Mas se for o abençoado morador de rua, os cuidadinhos, mentiroso é você? Aí o Ministério Público manda. Está lá a defensora de vagabundo ali. 5, evitar o apontamento de arma para a pessoa abordada como forma de constrangimento e intimidação. Na próxima emenda parlamentar, eu vou comprar buquê de flores para a Polícia Militar. E sem espinho, para não machucar o dedinho dos craquentos. 5, ouvir as pessoas abordadas sem interrupção ou indução de discurso, a fim de que a sua versão seja integralmente exposta e devidamente respeitada. Agora o policial virou psicólogo de vagabundo. Ele tem que escutar e não pode interromper a fala do morador de rua. É uma sugestão, né? 6, os policiais devem conhecer os recursos da rede de atenção psicossocial, a fim de que saibam encaminhar o pessoal, os moradores de rua, para abrigos, serviços de saúde, programas de assistência, apoio jurídico, ONGs de cuidados com os animais, entre outros. Os comandos devem prover aos policiais a relação de contatos de cada serviço. Ou seja, agora o policial tem que ter um checklist do que ele vai fazer com um morador de rua. É um tratamento diferenciado. Ele deveria só pegar o vagabundo, botar no camburão, levar para a delegacia. E lá se vê o que vai fazer com ele. Se vai levar para cá, se vai levar para lá, não pode ir compulsório. 7, abster-se de efetuar o recolhimento forçado de bens e pertences de pessoas em situação de rua. Então, ele pode, cidadão, segundo a sugestão do Ministério Público, montar um barraco na frente da tua casa, na frente da tua loja, botar papelão, fazer lixo, aquela lixarada que eles fazem, cagar na frente do teu estabelecimento, e a polícia não pode fazer nada. Não pode fazer, não pode recolher. Não pode fazer nada. Agora vai tu lá e bota um entulho ali na esquina para te ver o que vai acontecer contigo. 8, abster-se de realizar o transporte compulsório de pessoas em situação de rua. Ou seja, ele só pode se ele quiser ir para onde ele quiser. Então o policial é um Uber. É o Uber militar, especializado para os tadinhos moradores de rua. Olha, presidente, eu não quero generalizar, porque o Ministério Público exerce uma função extremamente importante. Mas tem gente lá dentro comendo merda. Porque não é possível que alguém lá, essa pessoa que escreveu isso, não consegue olhar para a janela do escritório com ar-condicionado dele e olhar a realidade. Santa Catarina inteira está clamando, reclamando. Está um caos essa questão dos moradores de rua. E o que o Ministério Público sugere? Que dificulte a vida da Polícia Militar e facilite a vida do vagabundo. Muito obrigado, Ministério Público. Foi de grande ajuda a sugestão que você deu para a Polícia Militar.
Valeu, obrigado, deputado Gessé. Esta sessão está suspensa até a ordem do dia. Senhor presidente, palavra. pela ordem. Eu só queria cumprimentar aqui o presidente Luiz Reis, subcomandante, e a Yara, lá do setor de projetos, né, do Corpo de Bombeiros Voluntários de Massaranduba, juntamente com o Fabiano Espésia, que vieram aqui hoje fazer uma visita e estão trabalhando e acompanhando na busca de recursos. Só gostaria de fazer esse registro, senhor presidente Oscar. Obrigado. Então está suspensa até a ordem do dia.